Bem, boa tarde. Antes de mais, obrigado à organização pela oportunidade de poder estar aqui e de partilhar com vocês estas ideias que eu quero partilhar convosco. E queria começar por dizer que é a primeira vez para mim que estou num palco deste e que falo para tanta gente. E é um desafio e que espero conseguir ultrapassar. Eu faço parte desta organização, que é a WECT, e é um bocadinho sobre a viagem que me levou a esta organização que eu quero partilhar aqui hoje convosco. Foi uma viagem que começou em julho de 2011 com uma viagem a São Tomé e Príncipe. Eu estive lá 2 meses em esquema de voluntariado e tive a oportunidade de viver lá com pessoas fantásticas e de trabalhar com pessoas no terreno fantásticas que me fizeram ver o mundo de uma forma diferente. Foi uma viagem muito especial para mim e que, fazendo ainda hoje parte desta organização, é uma viagem que ainda hoje percorro. Uma viagem que me levou, que durou bem mais tempo do que os 2 meses que eu lá estive, fazendo parte da organização. Como eu já disse, é uma viagem que faço até hoje de autodescoberta. E foi uma viagem que foi bastante mais distante do que o espaço entre Lisboa e São Tomé. Foi uma viagem que me obrigou não só a sair das fronteiras do meu país, mas a sair das fronteiras de mim próprio. E são então as ideias-chave que eu sobre toda esta jornada que eu queria partilhar. E a primeira ideia é de que quando eu estive em São Tomé, eu não vivi nas condições que nós hoje estamos habituados a viver aqui. Eu não tinha água canalizada, eu tinha de tomar banho todos os dias de balde e caneca. A eletricidade era contada, a alimentação era muito pouco variada, comia peixe todos os dias. Se me lembro bem, dos 2 meses que lá estive, só durante 2 dias comi carne e teve de ser uma adaptação. E a casa onde eu vivia não tinha água canalizada, como eu já disse, e não tinha condições que nós aqui consideramos mínimas. Haviam ratos na casa, haviam morcegos à hora de jantar. E isso eram condições que eu, pelo menos quando estava lá, sentia que se estivesse naquelas condições aqui em Portugal, me fariam sentir completamente infeliz. E a verdade é que eu, enquanto lá estive, senti-me completamente feliz e realizado. E lembro-me inclusivamente de escrever uma carta para Portugal em que eu assinava em baixo: beijinhos, aqui estou feliz. E isto fez-me ver o quanto a nossa felicidade é relativa e o quanto ela depende apenas de nós próprios, neste caso de mim próprio. E lembro-me também depois de voltar que estava numa fila de supermercado e na fila havia uma pessoa que passou à frente da fila e o tipo que estava exatamente atrás ficou completamente frustrado e completamente entrou em histeria por causa daquela situação. E eu lembro-me de pensar que aquilo podia ser eu uns meses atrás, completamente embrenhado por uma situação menos boa, mas eu aprendi a pôr as coisas em perspectiva e percebi que na realidade a minha felicidade era uma escolha minha. Era uma escolha que eu fazia todos os dias, a cada momento. E que, na realidade, a minha felicidade não era então dependente dos fatores externos a mim, mas que era um estilo de vida. E passei a escolher, então, esse estilo de vida, de ser profundamente feliz. A segunda ideia que eu queria passar é de que, enquanto eu lá estive, eu senti que o tempo passava de forma diferente em São Tomé. Lembro-me de sentir como que um desacelerador, um travão enorme que me fazia parar. E porque as coisas lá demoram, como vocês devem imaginar, demoram mais tempo do que costumam demorar aqui, isso fez-me notar muito mais o momento presente e a dar muito mais valor àquilo que eu tenho neste momento. Eu lembro-me de estar lá e posso-vos contar esta história em que lá é legal dar dinheiro à boca das urnas para as pessoas votarem num determinado partido. E isto é normal.
E eu conheci uma pessoa que tinha acabado de receber 40 euros para votar num partido. E 40 euros é mais ou menos um salário mínimo em São Tomé. Ou seja, uma pessoa trabalha um mês para receber este dinheiro. E o que seria de esperar é que esta pessoa poupasse este dinheiro, ou investisse, ou fizesse uma coisa que para mim seria mais normal. E a verdade é que no dia a seguir ela tinha gasto o dinheiro todo. E não é que eu me identifique com esta forma, mas isto fez-me ver o quão as pessoas lá vivem verdadeiramente o dia-a-dia. E que nós cá vivemos sempre preocupados com uma agenda que temos para cumprir, com uma reunião que vamos ter, com um café que temos de fazer, com um trabalho, ou pelo contrário, vivemos sempre preocupados com aquilo que já nos aconteceu. E deixamos que isso nos afete muito. E eu percebi, então, que a verdadeira altura em que nós temos controle sobre a nossa vida é o agora. É este momento em que estamos aqui, em que eu estou aqui neste círculo vermelho e vocês estão aí sentados. É aqui que nós temos a verdadeira decisão para o resto das nossas vidas. Portanto, este é sem dúvida o momento mais importante, pelo menos para mim, da minha vida. A terceira ideia é de que quando eu fiz esta viagem, eu lembro-me de, antes de partir, pôr uma mochila às costas e encher esta mochila de motivação, de esperanças e de sonhos de que ia mudar o mundo. E a verdade é que quando eu voltei, senti esta mochila completamente leve, completamente vazia, de esperanças e de sonhos para mudar o mundo. Porque na realidade, em 2 meses, o impacto que se pode ter numa comunidade é muito reduzido e salvo pequenas pessoas com as quais contactamos mais diretamente, pode-se comparar a uma gota que cai num oceano. E uma gota que cai num oceano não faz agitar um oceano. Mas se era verdade que o mundo não tinha mudado dos 2 meses que eu lá estive, a verdade também é que havia um mundo que estava verdadeiramente diferente e esse mundo era o meu. Esse mundo era o meu. Eu tinha mudado completamente a forma como eu via as coisas e isso fez-me perceber que se uma gota de água num oceano não faz agitar um oceano, uma gota de água numa poça de água pode fazer agitar bastante uma poça de água. E não só a poça de água, como as pessoas como a água que está à sua volta. E então isto fez-me realizar a terceira mensagem que eu queria passar, que é algo que eu me apercebi que se calhar não faz sentido muito concretamente no setor social de irmos ao fundo do mar restaurar o Titanic se as paredes da nossa própria casa precisarem de ser pintadas. E o que eu quero dizer com isto é que se calhar não faz muito sentido irmos concretamente para a África dar aulas de português e matemática se na nossa própria casa, no quarto ao lado, não formos capazes de ajudar o nosso irmão mais novo a fazer os trabalhos de casa. Se formos para um lar ajudar idosos e se na realidade não formos capazes de ligar 5 minutos à nossa avó e mudarmos o dia dela. E que o verdadeiro impacto que nós podemos ter no mundo é nas pessoas que estão mais próximas. E que se nós pensarmos na poça d'água, só na realidade a água que está perto de nós é aquela na qual nós podemos propagar muito mais a mudança. E isto inclui todas as pessoas que estão perto de nós. Isto inclui a nossa família, isto inclui os nossos amigos, isto inclui as pessoas com quem trabalhamos. E inclui ainda todas aquelas pessoas que no dia-a-dia nós tocamos, que sem conhecermos, falamos, ou porque nos atendem, ou por qualquer motivo, tocamos nelas. É cuidarmos destas pessoas e é notarmos essas pessoas que nós podemos ter um verdadeiro impacto. E eu senti isso hoje, pessoalmente, à hora do almoço, tive a oportunidade de falar com o Pedro, que era uma pessoa que eu não conhecia, e senti verdadeiramente que era o facto de ter notado e de ter dado atenção e de termos partilhado uma experiência que pode fazer com que tenha um impacto maior, com que consiga propagar muito mais a mudança. E que se na realidade todos nós fizéssemos este nosso trabalho de casa, de cuidarmos da nossa poça de água,
Nunca ia ser necessário ninguém ir para longe para cuidar de outras pessoas, porque para essas pessoas, quem estava perto de si ia cuidar delas. Como eu comecei por dizer, eu ainda hoje faço parte desta organização. E por mais estranho que isto pareça, nós ainda hoje enviamos jovens para São Tomé e Príncipe. Mas nós mudámos completamente a forma como o fazemos. Acho que, como diziam, acho que fomos insolentes e fomos arrojados, e nós criámos basicamente uma formação. Criámos uma formação em empreendedorismo social. E focámos nos jovens que participam na nossa formação. E focámos em que cada um destes jovens fosse uma poça de água e que nós fôssemos a gota que cai em cada uma dessas poças de água e pudéssemos assim propagar a mudança. E porque acreditamos que profundamente que o contacto e a partilha com São Tomé e Príncipe é também uma gota de água na vida destas pessoas e que é um propulsionador da sua mudança interior. E porque quando elas voltam as incentivamos a que sejam eles a fazer a mudança nas suas comunidades e no sítio onde se inserem, incentivamos a programas de empreendedorismo social e a projetos sociais. Para concluir, queria então sumarizar aquelas que foram as principais conclusões que eu tirei de toda esta experiência nesta organização. E a primeira foi encher-me ao máximo de novas experiências, encher-me de coisas que me fizessem sair das minhas fronteiras e que me fizessem ver o mundo de uma forma diferente. Segundo, fez-me ver que, na realidade, eu posso escolher ser feliz, independentemente das condições que estão à minha volta. E depois que a verdadeira forma, ou uma boa forma que eu encontrei para ser feliz era notar a cada momento aquilo que estava a acontecer à minha volta e aquilo que estava a acontecer dentro de mim. E dar muito mais importância a este momento que é quando nós temos o verdadeiro controle. E depois, que o verdadeiro impacto que podemos ter no mundo é nas pessoas que estão mais perto. E é não deixando de cair essas pessoas que nós podemos tornar o mundo um sítio melhor. Como dizia Henri Thoreau, as coisas não mudam, as pessoas mudam. E por isso, nós mudamos juntos. Obrigado.